A paz do Senhor a todos vocês que estão conosco. Olha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Um bom momento para você que está vendo essa live aqui no replay, aqui no Instagram, para você que está vendo aí no nosso canal no YouTube. Bom dia, bom momento. Eu estou falando aqui ao vivo numa boa tarde, mas talvez você esteja numa noite escura. Fique aí, Deus tem uma palavra para você. Talvez você esteja numa manhã radiosa. Fique aí, Deus tem uma palavra para você. E se você estiver numa madrugada sozinho, angustiante, fique aí que Deus tem uma palavra para você. Em qualquer momento, Deus é o nosso socorro bem presente. E Ele está conosco. E aí, cabe a nós estarmos com Ele também. Amém? Você está aqui na nossa live. Uma pausa para um café, uma pausa para ouvir o Senhor falar com você. Seja num café, num chá, numa fruta, seja aí você tirando esse momento. Fale com o Senhor. Senhor, eu estou aqui com o coração aberto. Fale comigo, ministre ao meu coração. Com certeza, Ele não vai te despedir sem falar, sem tocar no seu coração. O Senhor é bom, é maravilhoso e eu estou aqui para trazer para você uma mensagem de fé e de esperança. Não, nem tudo está perdido. Ainda, eu acabei de gravar um videozinho que eu vou postar falando sobre isso. Ainda que tem horas, tem momentos que a gente se sente só, que a gente se sente abandonado. Parece que ninguém percebe quando seus olhos estão tristes. Mas o Senhor nos conhece por dentro, Ele nos sonda, o Senhor nos ama, Ele tem compromisso. Ele tem compromisso, porque Ele falou que nós seríamos benditas. Em Abraão, né? No Senhor seríamos benditas todas as famílias da terra. Você faz parte dessa bênção do Senhor. Senhor Empório, obrigado por começar a me seguir, feliz por ter você aqui. Olha, gente, então esse videozinho, eu tô acabando de fechar ele e eu vou colocar no meu feed. Eu já aproveito aqui para falar com você. Vai lá no nosso feed, a gente tem tanta live bacana, a gente tem tanta mensagem bacana. Vai lá e deixa a sua mensagem pra gente, deixa um coraçãozinho, isso faz toda a diferença. Eu quero te convidar também para você que está aí no YouTube. Agora, pare tudo, se inscreva aí no nosso canal, mande essa live para mais pessoas. Vamos agora, mande para mais pessoas, porque eu tenho certeza que Deus vai usar a missionária Carla. Já está aqui na nossa live e vai estar falando uma palavra de Deus aos nossos corações. Mas agora eu quero te convidar a orar. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos louvá-lo porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Ele está cuidando de você. Mesmo quando Ele está em silêncio, Ele está cuidando e trabalhando por sua causa. Eterno e bendito Deus, glorificamos, bendizemos o Teu nome porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Que alegria estarmos aqui nesse mais um momento, nesta nova oportunidade de te louvarmos, de bendizermos o teu nome, de podermos proclamar: Senhor, nós te amamos, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso demais, as tuas misericórdias não têm fim, e nós te louvamos e te agradecemos por tudo que estamos passando, vivendo, porque sabemos, meu Pai, que mesmo às vezes no meio da dor, ali o Senhor também está. Na alegria o Senhor está. Na hora do desespero, o Senhor está nos acalmando. Então, nesse momento, seja em que momento for, que estejamos passando, o Senhor passa conosco. Obrigada, Jesus. Nós não temos palavras para te agradecer. Mas eu também te peço, fique conosco, ministre aos nossos corações. Traz alívio, acalento, calma, estratégia do céu. Que a tua palavra, nesse momento, possa nos direcionar e que possamos ser guiados pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que já estão conosco. Isso aí, gente, vai compartilhando, que nós vamos aí chamando mais pessoas para ouvirem o que Deus tem para falar conosco. Eu quero ler aqui hoje o Salmo 126
para você que está aí do outro lado. Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Permaneça no Senhor. Fique firme com Jesus. Não olhe para um lado nem para o outro, mas olhe somente para aquele que pode dar solução para o seu problema. Às vezes a gente olha para um lado, para o outro, fica até com a cabeça, né, meia atordoada. A gente fica meio tonto, porque a gente não consegue parar, focar e olhar realmente para Jesus. A gente ouve muita coisa, a gente vê muita coisa e a gente fica sem saber como agir. E eu coloquei um postzinho aí também, falando sobre isso. Que quando a gente não sabe mais o que fazer, a solução é orar, continuar orando. Orar com palavras, orar em silêncio, orar com gemidos, orar com lágrima. Eu não sei como está a sua vida, em qual estação você está. Porque tem horas que a gente fala, a gente grita, tem horas que a gente sussurra, tem horas que a gente chora, tem horas que a gente clama no silêncio. Mas a Bíblia fala que o Senhor ouve e atende às nossas orações. Da forma que você está falando, fazendo, pedindo. O Senhor ouve. E um coração quebrantado, Ele não despreza. O coração quebrantado, o Senhor não despreza jamais. Então, quebrante o seu coração na presença do Senhor. Marcas de batalha e sinais de guerra, mas eu também trago no meu corpo as marcas de uma vencedora, porque nós somos vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Missionária Carla, me manda um oi aí. Eu não sei se você vai entrar no seu particular ou se você vai entrar no Café com Deus e com Elas. Me manda então para eu poder te chamar. Gente, ela faz um trabalho maravilhoso. Eu quero mostrar para vocês, apresentar para vocês a minha querida. Então, não perca a oportunidade também de já ir chamando mais pessoas, compartilhando essa live, porque eu tenho certeza, sabe? Não é sobre mim, sobre a missionária Carla, nada disso, mas é sobre o poder transformador de Jesus. É muito bom, sabe? A gente sentir a presença dele. Quando a gente fala, Senhor, fala comigo. E ele fala. Ele sempre vem em nosso socorro, em nosso auxílio. Então, agora eu tenho certeza que vai ser da mesma forma. Você crê nisso? Então, se você crê, já compartilha com mais pessoas aí, para que possamos abençoar mais vidas. Vê se o som melhorou. Falem para mim aí como é que tá. Vê se o som melhorou. Aí. Vão falando para mim. O som melhorou? Que legal. Missionária Carla já vai estar entrando. Eu quero apresentar. Vou esperar ela chegar para poder apresentar para vocês, né? Falar com vocês. Olha que bacana, gente, que a minha querida Maria Francisca está fazendo. Ela está escrevendo aqui nos comentários o nome das pessoas que ela quer convidar. Isso aí dá certeza de que vai ser entregue. Não está notificando, não. O Instagram não está mandando. Antigamente ficava ali no início, agora ele fica no meio dos stories todo. Então, por isso que a gente pede, compartilha, tal, manda. Pastora Karina, boa tarde, a paz do Senhor. A missionária Carla vai estar entrando. Fala para mim, missionária. Aí, deu certo! A paz do Senhor, minha querida. A paz do Senhor. Tudo bem, missionária Valéria? Eu estou bem, você como está? Eu estou ótima. Agora quem não está vendo a senhora sou eu, mas vamos que vamos, vamos que vamos. Então tá. Então a gente segue. Qualquer coisinha você pega um aparelho e deixa perto aí. Porque agora eu tô te vendo. O pessoal fala pra gente, tá todo mundo vendo. Eu tô vendo perfeitamente.
E enquanto o pessoal vai dando feedback pra gente aí, eu vou te apresentando. Gente, essa é a missionária Carla, tá falando do Rio, uma pessoa super agradável, simpática, que eu tive a oportunidade, o prazer de estar participando da live dela, ministrando a palavra de Deus, e foi uma bênção. E ela faz um trabalho. Aí, ó, o pessoal tá vendo perfeitamente, que bacana. Bom, bem, glória a Deus. E ela faz um trabalho bacana, Café com Deus e com Elas. Ela faz o trabalho das lives e ela faz um trabalho também presencial, onde nós já tivemos pessoas queridíssimas pregando e outras amadíssimas também que vão estar lá no evento que ela faz, num dia com Deus. Já tivemos a Mara, a missionária Mara da Divec, agora vai também Missionária, a hein? missionária Vânia Celeste. A Vânia do Céu, a Vânia Celeste, a Rose Freitas que me apresentou, que me indicou. Então, assim, eu fiquei muito feliz, muito obrigada pelo seu carinho. Continue fazendo mesmo, que Deus te chamou. É muito gratificante trabalhar com mulheres, é muito bom cumprir os propósitos de Deus. E hoje foi a vez dela estar aqui conosco, trazendo uma porção da palavra de Deus. Então, eu quero te dar boas-vindas, querida. Obrigada, missionária Valéria. Confesso que a pessoa aqui está muito nervosa, né? A paz do Senhor a todas que estão aqui na live conosco. Estou bastante nervosa, porque uma coisa é estar do lado que a senhora está, apresentando a live. É desse jeito. É desse jeito. Outra coisa, a gente está com a responsabilidade de trazer a mensagem do Senhor. Eu costumo dizer, não sou pregadora, gosto de falar de Jesus, né? É isso que é importante, então fique à vontade, entregue tudo que Deus já colocou no seu coração. Amém, amém, amém. Vamos lá, ainda mais depois de uma série com Vânia Celeste, missionária Vânia Celeste e Mamara. Eu falei, meu Deus do céu, o que falar depois dessas duas mulheres de Deus, né? Essas duas tochas, como a gente fala. Mas prove a Deus, me dá esta oportunidade. Eu estou muito grata, apesar do nervosismo, mas eu amo mesmo falar desse Deus maravilhoso, desse Deus bondoso. E eu espero, em nome de Jesus, que essa palavra não fique somente no meu coração, porque essa palavra falou comigo desde ontem. E é algo que Deus tem, sabe, missionária Valéria, me cobrado, sabe, para falar, que é a respeito da oração. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá perfeito. Oh, amém, amém. Que é para falar a respeito da oração, né? Nos dias atuais, nós precisamos estar em constante oração. Então, antes de eu falar aquilo que Deus colocou no meu coração, abre a Bíblia aí comigo. Vamos ler aqui no primeiro livro de Samuel, uma história bastante conhecida, capítulo 1, versículo 9. Eu já vou ler para a gente ganhar tempo, tá bom? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto à pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Mas uma palavra que me chama a atenção aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, no versículo 9, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: então Ana se levantou. Ana fez o quê? Ana se levantou. E nós conhecemos bem a história de Ana, que tem essa história que a gente acabou de ler, tem alguns personagens, que é o Cana, a Ana, a Penina, e todas, né, todos nós que estamos aqui, amantes da palavra do Senhor,
Conhecemos essa história, né? Que Ana tinha uma rival que se chamava Penina, porque Eucana era casado com Ana e também tinha Penina. E a Bíblia chama mesmo de rival. E Penina deu filhos a Eucana. E Ana não tinha dado filhos ainda a Eucana porque a sua madre estava fechada. E nós sabemos, né, que quem fechou a madre de Ana foi o próprio Deus. O próprio Deus fechou a madre de Ana. E a gente começa, né, olhar para a história e começamos a pensar, Senhor, tem coisas que é o próprio Deus que nos faz passar, né? Tem coisa que é o próprio Deus que nos faz passar. Mas por quê? Por quê? Propósito. Então, quando Deus fecha a madre de Ana, ele já sabia tudo que Ana ia passar, porque o nosso Deus, ele sabe de tudo, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabia o que Ana ia passar, ele sabia que Penina ia se levantar, ele sabia que Penina ia excessivamente, né? É interessante que fala aqui que a sua rival excessivamente provocava a Ana, irritava a Ana. Tudo isso Deus já sabia que Ana ia passar. E nos capítulos, né, nos versículos, desculpa, irmãs, que eu tô nervosa, eu vou confundir algumas coisas, mas vamos lá, vai dar certo. Nos versículos que eu não li, diz que isso acontecia de ano a ano, porque de ano a ano Eucana subia para oferecer sacrifício ao Senhor, subia para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Então isso era de ano a ano. Imagine, de ano a ano, você tendo uma pessoa te provocando, ano a ano, né? Eu gosto muito de entrar na história e imaginar a cena, né, que Ana estava passando. Essa perseguição, porque é uma perseguição da sua rival, dizendo eu tenho, de repente, eu não sei, a palavra não diz, né? Eu tenho, você não tem, mas essa era a intenção mesmo, de provocar. Olha aqui, ó, os meus filhos, cadê os seus filhos? Nem aqui não está escrito, mas eu acredito que deveria ser alguma coisa parecida com isso. Aí você imagina de ano a ano, Ana sendo perseguida, sendo humilhada, sendo provocada. Não é fácil. Não é fácil. Quando eu estava lendo essa situação, eu tenho uma situação dentro da minha família, né, de uma ente querida, que ela passa por esse tipo de coisa, que a pessoa faz de tudo para estar irritando, provocando, e muitas vezes essa pessoa ela acaba cedendo, ela perde a paciência. Eu fico imaginando, né, como deveria ter sido com Ana e com Penina, né? Como deveria ser difícil para Ana estar dentro dessa situação. E aí, o texto ainda nos diz que Ana, devido a essa perseguição, devido a sua rival excessivamente provocá-la, Ana, ela chorava. Ela chorava a ponto de não conseguir comer e nem beber. E quem nunca passou por uma situação dessa, né? Quem nunca não passou por esse momento? Porque tem momentos que a gente passa por situações que a gente perde a fome, a gente perde a alegria. Tem gente que perde até mesmo a vontade de viver. A nossa fé fica balanceada. A gente se questiona por que Deus nos permite a passar por esses tipos de situações.
Para que nós passamos para esse tipo de situações? Só que chegou um momento, e isso eu acho fantástico, isso eu acho fantástico. Chegou um momento que foi o versículo que eu li, é nele que eu quero me prender, que Ana, ela se levantou. Ana, ela tinha motivos de sobra para estar entristecida, para estar amargurada, para não querer comer, para não querer beber. Porque ela tinha um desejo de ter um filho e de sair daquela situação de humilhação. E nós sabemos que naquela época, quem não tinha, a mulher que não tinha filho era rejeitada. Então imagine o contexto da época, o contexto que estava Ana, a perseguição da sua rival. Eu fico imaginando. Porque muitas vezes, eu não sei vocês, mas eu já tive situação assim também. De eu querer deitar e não querer levantar. A depressão bater na porta, a ansiedade bater na porta. E a gente fala, olha, não dá mais. Eu vou parar aqui porque não dá mais. Eu não aguento mais. Mas o nosso Deus, ele nos conhece e ele sabe até onde nós suportamos. Porque Deus não dá além daquilo que nós podemos suportar. A palavra de Deus já diz isso. Ele não dá. Ele sabe até onde a irmã Carla pode ir, ele sabe até onde a missionária Valéria pode ir, sabe até onde a gente suporta. Ele sabe até onde nós suportamos. E aquilo que parece, não, agora eu vou morrer, agora acabou para mim. Só que aí, é nesse momento que Deus nos surpreende. Eu acho isso lindo, porque eu já tive nessa situação de achar que eu ia morrer. Eu falei, não vou suportar essa humilhação, eu não vou conseguir suportar essa perseguição. Aí vem Deus com as mãos fortes e diz a palavra do Senhor que Ana se levantou. E Ana se levantou, ela se levantou porque Deus a levantou. Porque foi Deus que levantou Ana. E eu não sei vocês, mas é assim mesmo, é Deus que nos levanta. Eu já tive situações de eu entrar para dentro do quarto e dizer, Senhor, não dá mais para mim. Depois de uma oração, aquela situação, o momento de angústia, de tristeza, cair por terra. E eu levantar de uma nova maneira. E eu acho isso lindo porque Ana se levantou. Ela poderia ficar prostrada, mas Ana, ela tomou um posicionamento. E é disso que eu quero falar, de posicionamento e oração. Ana, ela se posicionou diante da dificuldade. A dificuldade, ela vai sempre bater na nossa porta. A palavra do Senhor, ela não nos engana. A palavra do Senhor nos diz que nós teremos o quê? Aflições. Mas que a gente precisava ter o quê? Bom ânimo. E eu vejo aqui Ana, nesse seu posicionamento, tendo o quê? Bom ânimo. E tem duas coisas que eu acho assim interessante. É o posicionamento de Ana e a arma que a Ana usou. A arma que Ana usou foi a arma do quê? Da oração. E Deus desde ontem tem falado comigo sobre isso. Quantas pessoas já não sabem mais usar esta arma chamada oração? A oração, ela tem Gente, a oração, ela faz o quê? Ela move a mão de Deus. A oração, na oração a gente encontra paz. Tem um hino que a orquestra da minha igreja canta,
que diz assim: na oração eu encontro paz. E nós encontramos paz na oração. O caminho para a gente vencer a dificuldade é a oração. Nós precisamos voltar para este caminho. E eu digo isso com muita tristeza, que no nosso meio a gente está perdendo, infelizmente, esta arma. Por que, irmã Carla, a gente está perdendo? Porque a gente está deixando de orar, a gente está deixando de buscar, a gente muitas vezes ficamos intertidas ou intertidos com o aparelho celular, a televisão. Nós, mulheres, nós temos muitos afazeres. Eu tenho um grupo chamado Quarto de Guerra. E a gente ora segunda, quarta e sexta. Hoje, as mulheres deste grupo, elas já entenderam que o grupo é para orar. Mas eu tive que ser muitas vezes, falar constantemente com elas. Porque eu entendo que a gente tem roupa para lavar, a gente acorda cedo, a gente já acorda cheia de demandas, né? Do dia a dia. E se a gente parar para pensar, que hora que nós vamos orar? Que hora que nós vamos orar? Quem tem que se colocar no coração, né? Colocar no coração que precisa, que necessita de orar, somos nós. Somos nós. Se a gente olhar as nossas demandas, nós não temos hora nenhuma para orar. Mas nós temos que fazer da oração exclusividade. Oração é dialogar com Deus. Oração é ter intimidade com Deus. É na oração que a gente vai mover a mão de Deus. É na oração que a gente vai encontrar paz. É na oração que Deus vai nos responder. É na oração que nós vamos ver o nosso milagre acontecer. Porque foi isso que aconteceu aqui com Ana. Quando Ana se propôs a orar, Ana chegou ali com amargura de alma. O versículo 10 diz: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana, ela não perdeu tempo. Olha que coisa linda. Ana, ela tinha tudo para ficar o quê? Para ficar deitada. Ela tinha tudo para ficar amargurada. Ana, ela tinha tudo para dizer: eu não vou mais orar, eu não vou servir a esse Deus. Ana, eu passando por esta humilhação. Ana, eu passando por isso. Deus parece que não está me vendo. Eu vou parar aqui, eu vou desistir desse sonho. Mas Ana continuou. Ana, ela faz uma outra coisa que eu também acho fantástico. Se fosse eu, a irmã Carla, não sei, porque quando a gente olha aqui, eu não vou falar aquilo que a Bíblia não está dizendo. Não diz que Ana bateu boca, aqui não fala. Ana foi lá tirar satisfação com Penina, não. Aqui não diz que ela chorava, que ela estava amargurada, que ela estava entristecida, que ela não comia, mas ela não foi lá discutir, ela não gastou as suas energias discutindo com quem não poderia resolver, ou seja, falando com quem não poderia resolver o problema dela. Ela foi procurar quem fechou a madre dela. E quantas vezes nós ficamos distraídas no meio do caminho, em vez de ir direto àquele que pode resolver os nossos problemas. Então isso é uma lição para a minha vida e para a sua vida. Deus dizendo assim: Carla, quem é que tem o poder de resolver todas as coisas? Às vezes, no meio do caminho, a gente quer ficar discutindo, batendo boca com quem está nos perseguindo, com quem está nos humilhando. A gente quer vencer, muitas vezes, a guerra de quem nos persegue, de quem nos humilha, de quem nos calunia, de quem levanta falso contra nós, pela força do nosso braço, e não é assim.
Ana está nos ensinando o caminho da oração. É na oração que nós vamos ter resposta. E talvez você deve estar se falando assim, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Como eu já disse, sempre vamos ter. E precisamos, sim, tirar um horário para estar orando, buscando ao Senhor. Eu não sei aí em Minas, porque a irmã missionária Valéria está em Minas, não é isso, irmã Valéria? Em Juiz de Fora. É Eu isso mesmo. Não é isso? Eu não sei, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. E aqui a gente vê muitas campanhas. E eu confesso que eu não tenho nada contra as campanhas, mas também não sou apta à campanha. Entende? Eu não tenho nada contra. Mas poucas vezes a gente se vê uma campanha para a gente estar orando, buscando ao Senhor. Temos campanha de porta aberta, de porta daquilo, de porta não sei do quê. E não tem problema nenhum ter campanha. Não tem problema nenhum. É como a irmã está colocando aqui, agindo Deus, quem impedirá? É isso mesmo. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Mas como que Deus vai agir se a gente não tem um tempo para Ele? Como que Deus vai agir se a gente não quer buscar Ele? Se a gente não quer, eu não digo perder tempo, porque a gente não perde. Gente, a gente não perde tempo, a gente ganha tempo. Sabe? Em orar, em buscar ao Senhor. Quantas vezes a gente está abatida? Quantas vezes a gente está entristecida e através da oração, quando a gente acaba de orar, seja na igreja, seja dentro do quarto, seja com a família, a situação muda, o cenário muda. E eu creio que nesta tarde Deus está falando, eu preciso que vocês voltem para o caminho da oração, em me buscar em espírito e em verdade. Porque é através da oração que nós vamos ver Deus agir. Eu passei um momento na minha vida que eu tive crise de ansiedade. E já estava indo para pânico. Aonde eu não podia, síndrome do pânico, aonde eu não podia ficar sozinha. Aonde meu marido não podia sair, né, de perto de mim. Ele tinha que sair para trabalhar e era muito difícil. Porque eu começava a chorar, eu dizia que eu ia morrer. E foi um período bem difícil para as nossas vidas. E eu disse, Senhor, eu vou morrer nessa situação. E aonde que eu encontrei forças? Foi na oração. O que me acalmava era entrar para dentro do meu quarto, fechar a porta e orar ao Senhor. E dizer, Senhor, me cura, me tira desse cenário. Senhor, eu não posso ficar assim. E foi durante, eu acho que 6 meses passando por isso. Eu fui para psicólogo, fui para psiquiatra, tomei remédio, tomei. Fiz tudo que os médicos me mandaram, sim. Mas eu não deixava de orar ao Senhor. Eu não deixava de buscar ao Senhor. E chegou um dia que Deus ouviu a minha oração e me tirou daquele cenário que parecia que eu ia morrer dentro dele. E muitas vezes eu estava dentro da igreja e ninguém olhava para mim, ninguém imaginava o que eu estava passando. Mas por que eu era forte? Não.
É porque eu estava em constante oração. Mesmo dentro daquele cenário, eu não deixava de buscar, eu não deixava de orar, eu não deixava de suplicar ao Senhor. E Deus ouviu a minha oração. Então, nesta tarde, vamos fazer que nem Ana. Vamos sair do momento de sonolência, sabe? No momento de distração. Vamos sair deste momento e vamos entrar no momento da oração. Vamos deixar as coisas que nos distraem, que nos tira da presença do Senhor para lá. Vamos pedir ao Senhor nessa tarde: Senhor, me ajuda, me levanta. Senhor, sozinha eu não consigo. Talvez você está aqui nesta live, é como a irmã missionária Valéria já falou, não sei a hora que você vai estar ouvindo esta live. Se é agora de tarde, se é amanhã de manhã, se é de madrugada. De repente, o cenário que você encontra é um cenário parecido de Ana, com amargura de alma, com tristeza na alma. De repente, você está passando por um momento de ansiedade, por um momento de depressão, como eu estava passando. Creia que na oração você terá resposta. Na oração você terá resposta. A oração é a chave para nossa vitória. É a oração que abre porta. É a oração que cura. É através da oração que Deus ouve o nosso clamor e faz milagres acontecer. Tudo acontece através do quê? Da oração. E Jesus nos ensina isso. Jesus, ele orava. Ele orava ao Pai para que ele pudesse realizar os milagres quando ele estava aqui na terra como homem. Jesus estava sempre orando ao Pai, apesar de ser 100% Deus, ele orava. Jesus é o nosso maior exemplo, que devemos buscar tudo em oração. Eu não sei se você, por algum motivo, esqueceu o caminho da oração. Vamos voltar depressa para esse caminho. Vamos voltar depressa. Porque da mesma forma que Deus ouviu o clamor de Ana e concedeu a ela o filho tão desejado, ele também vai conceder a mim e a você aquilo que a gente está pedindo em uma oração. Eu creio que nesta tarde Deus vai responder às nossas orações. Eu creio que nesta tarde é tarde de Deus curar feridas aqui através das orações. Eu creio que nesta tarde é tarde de Deus abrir as portas através das orações que vão sair, que já saíram. A irmã Valéria já orou. Eu acredito que no final nós vamos orar e Deus vai ouvir as nossas orações. E eu creio que haverá testemunhos. Eu creio que haverá testemunho. Eu creio que o Senhor Jesus vai ouvir. Você vai vir testemunhar, irmã Valéria. É verdade, a oração move a mão de Deus. A oração move a mão de Deus em meu e em seu favor. E se eu estou aqui hoje, foi porque a oração moveu a mão de Deus em favor da minha vida. Porque para o mundo eu estaria morta. Mas eu tenho uma mãe que sabe o caminho da oração. A minha mãe orou por mim durante 9 anos. Escute isso, você mulher. Até mesmo você que está aqui, homem de Deus, ou que vai assistir. Não desista de orar, não desista da tua casa, não desista do teu filho. Não desista da tua filha. Porque o mundo dizia, não tem jeito para minha mãe. Essa menina vai morrer.
essa menina não vai passar dos 18 anos. Foi a data que deram para minha mãe. Carla não chega aos 18 anos. A minha mãe poderia ter ficado prostrada, e que nem Ana em algum momento, porque a Ana, antes de ter o filho, antes de chegar ao caminho da oração, ela estava prostrada, amargurada. E muitas vezes a minha mãe estava assim. Porque ela orava, orava, orava e não via o milagre acontecer, mas Deus tinha feito uma promessa a ela. E a minha mãe, então, continuou constantemente em oração pela minha vida. Foram 9 anos orando. Até que um dia, Jesus ouviu a oração da minha mãe. Ele já estava ouvindo, na verdade, né? Ele já estava ouvindo. Mas tudo tem um tempo, não é como a gente quer, é como ele quer. Deus poderia ter resolvido o problema de Ana em um segundo, mas era necessário Ana passar por aquele processo. Porque o processo nos faz se movimentar. Vê se não é assim. Quando as coisas estão meio que difícil, né? Meio que difícil, conturbadas, vê se a gente não se movimenta, vê se rapidinho a gente não acha o caminho da oração. Então, o processo que Deus nos faz passar nos dá intimidade e experiência com Ele. E era necessário minha mãe também passar por aquela experiência, como eu também passar pelas experiências que eu passei. Eu só sei que durante 9 anos a minha mãe orou por mim. E chegou um dia que Deus cumpriu aquilo que já tinha prometido à minha mãe. E para honra e glória do nome do Senhor, já passei dos 18, né? Todo mundo aqui tá vendo que eu não tenho mais carinha de 18, né? Glória a Deus por isso. Envergonhados ficaram os inimigos, né, da alma da minha mãe. Envergonhado ficou o inimigo de nossa alma. Porque parecia que não ia ter jeito, que eu ia, sabe, ficar lá no fundo do poço, que eu não ia dar para nada, mas para honra e glória do Senhor. O Senhor ouviu a oração de uma mãe e para honra e glória do nome dele aqui eu estou. Então, sim, eu tenho experiências e muitas experiências com oração. Eu me lembro que certa vez a gente estava passando por muitas necessidades dentro de casa. E a minha mãe orou. A gente não tinha nada para comer. Olha o poder da oração, que coisa linda. E a minha mãe também não saía para pedir. A minha mãe orava. E eu me lembro que a gente estava dentro de casa e tinha uma janela. Alguém... A gente não sabe quem foi. Alguém jogou uma bolsa. E era uma bolsa de alimento. E a minha mãe estava orando para que Deus viesse suprir as nossas necessidades. E Deus supriu as nossas necessidades. E tantos outros testemunhos que eu tenho. Então, sim, eu posso falar com convicção que Deus ouve as nossas orações. Então, nesta tarde, como eu disse, eu não sou pregadora, eu gosto de falar de Jesus. E gosto de falar de acordo com as experiências que ele me faz passar. E aquilo que ele me manda falar. Eu gosto de falar de Jesus, falar daquilo que ele faz. E nesta tarde, a ordem que ele me dá é essa. Fale a respeito da oração. Fale para a igreja, porque nós somos uma igreja. A respeito da oração, a igreja somos nós. Que nós precisamos voltar para esse caminho da oração. Buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Deus ainda ouve orações. Deus ainda faz milagre. Muitos já não acreditam mais em milagres. Muitos não acreditam mais que Deus age. Muitos acham que a história da Bíblia é conto de fada. Não, não é conto de fada. A história da Bíblia ela é real.
ela é real e Deus ainda continua fazendo, Ele continua ainda sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, nesta tarde, eleve os seus olhos para o céu, entra para dentro do seu quarto, feche a sua porta e clame ao Todo-Poderoso que fez o céu, que fez a terra, que vê, que ouve, que escuta. O nosso Deus, ele não está morto. Nosso Deus não está morto. O nosso Deus, ele está vivo, ele ouve, ele escuta. E ele responde. E creia nisso nessa tarde, que Deus vai responder a sua oração. Coloque aí no seu coração, diga aí para Jesus, Jesus, essa situação para mim é impossível, que para Ana era impossível. Para Ana era impossível, gente. Quem poderia fazer Ana gerar com a madre fechada? Ninguém, só Deus. Só Deus. E ela foi na pessoa certa, vai na pessoa certa. Não fique gastando energia com pessoas erradas. Às vezes nós estamos em dificuldades, em vez de procurar a Deus diretamente, a gente fala com o vizinho, a gente fala com a mãe, a gente fala com o pai, a gente fala... Não que não possa falar, mas vai ter momentos que vai ser só você e Deus. E aquele momento de Ana, só ela e Deus. Eucana não conseguia entender, né? Eucana amava Ana e a palavra diz que ele dava porção dobrada a Ana. Ele não conseguia entender aquele sentimento de Ana, mas Deus conseguia entender. E Deus consegue entender o seu sentimento, as suas frustrações. Ele consegue entender a sua tristeza, a sua amargura, mas nós precisamos se posicionar. Não permita que a amargura da alma, te afaste do caminho da oração. Creia que isso vai passar, que essa dificuldade vai passar. Como passou para Ana, vai passar para mim e para você também. O processo, ele tem um tempo, ele tem um começo e ele tem um fim. Todo processo tem começo e tem fim. É porque na hora, só quem está dentro, gente, é só quem está dentro. Tem processo, gente, que parece que realmente vai nos matar. Vai nos matar. A gente fala, Senhor, eu vou morrer aqui dentro desse processo. Aí Jesus deve olhar, bobinha, vai nada. Vai morrer nada. Esse processo vai te fazer crescer. Vai te fortalecer. É experiência comigo. Você vai sair mais forte e vai poder contar e glorificar o meu nome. Minhas queridas, meus queridos, fique com esta palavra nesta tarde. Que o Senhor Jesus continue falando com cada um de nós, com cada uma que está nesta live. Não perca o endereço da oração. Não deixe que as frustrações da vida te tire do caminho da oração. Não deixe que a amargura da alma te tire do caminho da oração. Não deixe que nada te tire do caminho da oração. E confie no Senhor. Jesus. E confie no Senhor. Que Ele dará a resposta. Que Ele dará o livramento. Raio, que é penácia. Que Ele entrará dentro da tua casa nesta tarde.
creia no Senhor Jesus e feche a porta do teu quarto, na cozinha, eu não sei aonde, mas não deixe de orar ao Senhor. E para a gente finalizar, eu me lembro que certa vez eu estava na cozinha, olha como é lindo isso, na cozinha, falando com o Senhor na cozinha. E se apresentou um anjo na porta da minha cozinha. E esse anjo, só para você ter certeza que Deus, ele ouve as nossas orações. E esse anjo, ele tinha uma plancheta e ele escrevia tudo que eu falava com Deus em oração. E eu falei assim, Senhor, é coisa da minha cabeça. E fui para o culto à noite. E chegando no culto, isso já faz um tempinho, era uma festividade num departamento que eu participava. E o pregador foi pregar. E no final da pregação, ele vira para mim e diz: justamente o que aconteceu na minha cozinha. Eu vi a irmã na porta da tua cozinha um anjo e ele escrevia as suas petições. Então vale a pena orar. Faça o caminho que Ana fez no momento da sua amargura, dentro daquela perseguição, tendo uma mulher que a irritava, que provocava excessivamente. A minha Bíblia diz que era excessivamente para irritar, para humilhar. Ela encontrou o caminho da oração e Deus deu resposta. E nós vamos ver no capítulo 2, Ana fazendo o quê? Cantando o hino da vitória. Então vai ter canto de vitória para você também. Vai ter canto de vitória para mim também. Mas isso tudo será onde? Através da oração. Então não desista, persista, porque Deus tem vitória para mim e para você. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Coisa linda, Jesus, é isso. É buscarmos de volta o caminho da oração. Aleluia. Na oração, se a gente crê, a gente tem resposta. Palavra do céu para a nossa vida. E a gente vai orando, clamando. E depois, vai ter o cântico. E o cântico de Ana é lindo. Irmãos, se você ainda não leu o cântico de Ana, vale a pena. Leia, medite, porque é lindo, lindo, lindo. No capítulo 2 de 1 Samuel. Então, vamos ficar com essa palavra. Vamos nos levantar, nos posicionar, crendo que na oração nós vamos ter vitória, aleluia, glória a Deus. Uma coisa linda. E nós estamos aí, você veio trazer essa palavra de oração, nós oramos no início, e agora nós vamos apresentar o nosso caderno de oração. Vamos falar com Jesus, porque o anjo está anotando. O anjo está anotando. Isso é para quem crê, gente. É para quem crê, está anotando, o Espírito Santo está colhendo aí, levando como cheiro suave até o trono do nosso Deus. Aleluia! E eu vou pedir para a missionária Carla fazer essa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos orar crendo que o anjo do Senhor sim está anotando e está levando, né, os nossos pedidos, né, para o Senhor, através do nosso amigo Espírito Santo que intercede por nós. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Agora, Senhor, nós estamos usando a nossa voz mais uma vez em oração.
Jesus, atendendo, Senhor, a direção que o Senhor nos deu através, Senhor, do livro de Samuel. Jesus, através da experiência de Ana. Jesus, e nós cremos que da mesma forma que o Senhor ouviu a oração de Ana, Tu vai ouvir, Senhor, as nossas orações. Eu quero entregar agora, Senhor, cada mulher que está aqui nesta live. Eu quero entregar, Senhor, suas casas. Eu quero entregar suas emoções. Eu quero te pedir, Senhor, pela saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual. Porque nós sabemos que os dias são trabalhosos, Senhor. E muitas vezes parece que nós não vamos suportar devido a tantas demandas, Senhor. Mas eu quero lhe pedir nesta tarde, ajuda as minhas irmãs. Se porventura tiver alguém aqui com depressão, com crise de ansiedade, de pânico, Senhor, que o Senhor possa repreender em nome de Jesus. Se tiver alguém aqui, Senhor, com alguma enfermidade, eu não sei quem vai estar ouvindo esta live, mas o Senhor sabe. Nós cremos no Deus que cura, no Deus que abre mar, no Deus que cura câncer, no Deus que ainda faz paralítico andar, cego ver, surdo ouvir. Nós cremos, Jesus. Jesus, nesta hora, vai de encontro agora a cada necessidade. Ajuda-nos, Senhor. Supre, Senhor, aquilo que nós precisamos. Toma a missionária Valéria também nas tuas mãos, Senhor. Seja com a tua serva, que está à frente, Senhor, também deste lindo trabalho, que também trabalha com mulheres, com família. Toma a sua casa, toma o seu lar, protege, Senhor. Ajuda também. Supre, Senhor, as suas necessidades, porque muitas vezes, Senhor, nós estamos rindo, é verdade, mas só o Senhor sabe que o que está dentro de nós. Seja com a tua serva, seja com o seu esposo, que está aniversariando, Senhor. Jesus querido, ajuda cada vez mais esta família. É o que nós te pedimos, Deus, crendo na nossa vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Em nome de Jesus. Receba a sua bênção, receba a cura, libertação, porque hoje o Senhor, mais uma vez, está nos falando que é para clamar a Ele, que Ele vai nos ouvir. Missionária Carla, muito obrigada. Eu queria abrir um espaço aqui para você falar do Café com Deus e com elas. Amém. Rapidamente. Querida, eu que agradeço pela confiança, pelo carinho de me proporcionar, né, de estar aqui falando de Jesus. Como eu vou falar novamente, não sou pregadora, gosto de falar de Jesus. Amém. Quero falar com você, gente, que está aqui, você mulher, do nosso projeto chamado Café com Deus e com Elas. É algo que Deus, assim, colocou nas minhas mãos. Eu não imaginava, né, esse presente tão lindo que Deus colocou nas minhas mãos. Como a missionária Valéria já falou, a gente está fazendo live todas as quartas-feiras. Temos os nossos encontros também presenciais, que é a coisa mais linda. Não é porque eu estou à frente, não, mas Deus tem trabalhado no nosso meio. E eu quero pedir a você que está aqui, que não nos segue, nos segue lá. De vez em quando vai lá na nossa página. A nossa live é quarta-feira também, só que é de manhã. De 8 às 9 da manhã. E eu aguardo você lá, mulher, tá? Para estar lá conosco, a gente bater um papo lá na nossa live também. E vai ser bênção. E eu quero mais uma vez agradecer pela oportunidade. Que Deus vos abençoe grandemente. Amém. Eu que agradeço. Eu vou ter oportunidade de ir nesse encontro. Já fui na live, agora falta eu ir nesse encontro presencial. Encontrar com essas mulheres. A live dela é 8 da manhã, toda quarta, 8 da manhã, tá, gente? Olha, o pessoal já começou a seguir. Bacana é isso aí. Gente, eu falo que ninguém, não é mulher que não compete com mulher. É ninguém
compete com ninguém, É, a gente está compete com todo ninguém. o reino. Então é isso mesmo, a gente tem que divulgar Café com Deus e com Elas. Segue aí. Quero convidar o povo também aí da Missionária Carla para seguir a gente aqui também. Vamos fazer essa troca aí, meninas, que entraram aí na live. Segue a missionária Valéria. É isso aí, irmãos. E é isso, a gente tem que compartilhar, porque tem muita coisa boa do céu para as nossas vidas. E em novembro está chegando e eu já estou orando, quero ir nesse ponto. Isso, irmã Valéria. Arruje. Encontrar esse povo bonito, dar um abraço na missionária Carla e vai ser mesmo. Em nome de Jesus, vamos orar para a gente marcar esse encontro presencial. Aí eu creio que vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Quero te agradecer mais uma vez. Eu agradeço Um beijo pelo grande no seu coração. Deus continue te abençoando. Amém, querida. Fique com Deus. Obrigada a todas vocês que já estão me seguindo, tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau. Um beijo. Gente, eu quero continuar aqui. Um beijo grande para todo mundo que começou a me seguir. Fique ligadinho, porque aqui tem coisa boa para nós. Deus abençoe. Um beijo no seu coração.